Hoje, em Miqueias, no capítulo 3, é a porção da palavra para o dia de hoje. Miqueias, no capítulo 3, nós lemos assim: Eu disse, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram os ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas eles não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que eles praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando não têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados, todos eles colocarão a mão na boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça, que pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças são as sentenças por suborno, dão a sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será levada como um campo, será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abra nossos olhos e ajude-nos a entender a tua palavra, escrita, preservada e transmitida ao longo dos séculos e hoje lida para a nossa instrução. Pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também nesta manhã trazer a iluminação a fim de que possamos entendê-la, obedecê-la e vivermos conforme ela nos instrui. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto começa com uma pergunta bastante intrigante e pertinente, que é a pergunta feita pelo próprio Deus, esse eu que diz aí, eu disse, é o eu que falou no versículo 12, certamente eu ajuntarei, ou seja, é o próprio Deus. E a pergunta que ele faz é, por acaso, não é a vocês governantes que compete conhecer a justiça? É uma pergunta interessante porque nós podemos nos interessar por conhecer a justiça, nós podemos às vezes até nos empenhar e estudar e conhecer a justiça de Deus, mas a pergunta que o texto faz é a quem compete conhecer a justiça? É diferente a pergunta. Nós vivemos num período em nosso país em particular e no mundo em geral, onde os governantes geralmente não têm o interesse de conhecer a justiça de Deus,
não se empenham nem um pouco para conhecer a justiça de Deus e por causa disso não faz nenhum esforço em sequer considerá-la em qualquer parte da sua administração. E num cenário como esse, nós podemos pensar, será que se eu me empenhar por conhecer a justiça de Deus e fazê-la, será que terá o mesmo resultado? Não terá. Não terá. E esse é o ponto do profeta. A pergunta dele é: a quem compete? A quem compete conhecer a justiça? Veja, se nós estivéssemos vivendo no dia dos profetas Miqueias, nós não teríamos dificuldade de entender com quem ele está falando, porque Israel era uma nação. Os governantes a quem ele se refere aqui são os governantes da nação, o rei, seus príncipes e as pessoas que governam. Hoje, nós, igreja, lendo esse texto, nós não somos a nação. Não está sobre a nossa responsabilidade a segurança nacional e lidar e guiar o país em que vivemos. Então, essa palavra não é diretamente dirigida a você e nem a mim. Então, nem de um certo modo, não nos compete conhecer a justiça do modo como os governantes tinham que conhecer. Isso porque, quando nós olhamos para a vida e o modo como Israel vivia, isso meio que passa despercebido. E às vezes eu vejo que a igreja lê instruções que foram dadas aos governantes nos dias do Antigo Testamento e já transferem diretamente, às vezes, para a liderança da igreja ou para as pessoas individuais. Isso não pode acontecer, irmãos. Israel era uma nação. A igreja não é, nunca foi e nunca será uma nação no sentido de nação como nós conhecemos hoje. Então, como é que nós podemos aplicar essa palavra do profeta Miqueias para nós hoje que não somos, muitos de nós não temos nem sequer um cargo de alto escalão no governo para termos essa mensagem mais ou menos dirigidas para nós? Mas como é que nós podemos fazer isso? Essa é a pergunta que o profeta faz. A quem compete conhecer a justiça? E eu gostaria nesta manhã então de responder pelo menos duas perguntas sobre esse texto. A primeira delas é: quem são os responsáveis, então, pela falta de justiça no mundo em que nós vivemos? E a segunda pergunta é: como Deus lidará com essas pessoas? São duas perguntas que eu acho que poderão nos guiar na instrução da palavra de Deus nesta manhã. A primeira delas, então, é: quem são as pessoas responsáveis? Quem são os responsáveis pela falta de justiça no meio do povo de Deus? Vocês viram aí dos versículos de 1 a 7, parece que ele está lidando com o primeiro deles, os governantes. Ele usa essa palavra no início: escutem agora, ó terra, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Então, diretamente, você está vendo que ele está falando com os governantes. Não são qualquer um, são pessoas que estão no poder. E entendam aqui governantes como o rei, porque na época era monarquia, os príncipes eram pessoas que representavam cada uma das 12 tribos de Israel. Então, era o rei, juntamente com as 12 tribos, tinham seus representantes. Não era, irmãos, um sistema democrático, não era um sistema como nós temos no Brasil hoje, né, de um Senado e de uma Assembleia com vereadores e deputados. Não era nada disso. Esses príncipes, eles representavam as tribos, mas não tinha poder de voto, não tinha poder de expulsar o rei. O rei era colocado no trono não por eleição, ele era passado de pai para filho, então era tudo muito diferente. Então veja, quando a gente lê esse texto, dizendo aí, trazendo, né, uma advertência contra os governantes, ele está falando do rei e dos seus chefes, né? Ou seja, dos príncipes que representavam cada uma das tribos. Houve um tempo na história de Israel
quando os seus governantes eram chamados de juízes. Vocês devem se lembrar disso. E no período dos juízes, Deus libertava, sim, o povo por meio da atuação desses juízes. Alguns desses juízes, inclusive, lançavam mão da espada para poder defender a segurança nacional. E muitos desses juízes ficaram famosos, como, por exemplo, Gideão era um juiz, Sansão foi um juiz, e tantos outros, porque eles agiam diante do povo como representantes do povo, abençoados por Deus, para executar atos que libertassem o povo do jugo dos inimigos. Mas hoje nós não somos mais pessoas como juízes. E veja, quando Deus anunciou no Antigo Testamento o papel dos juízes, e dá para a gente pensar nisso exatamente para entender um pouco por que é que Deus está exigindo e Deus faz questão que esses governantes sejam as pessoas responsáveis por conhecer a justiça, e não nós os liderados, e não o povo em geral. Veja, não é que nós não podemos conhecer, você pode conhecer, mas a pergunta é: a quem compete? Você pode se interessar por conhecer a justiça? Pode. Você pode de fato conhecê-la? Pode. Mas a quem compete conhecer? Se não é você, isso não terá o resultado esperado. Quando Deus instituiu os juízes no meio do povo, isso começou já desde o período de Moisés. Há um texto em Deuteronômio 17, por exemplo, onde Deus menciona, veja só o que o texto diz. Isso na ocasião quando Moisés diz que estava difícil para levar o povo, e Deus então institui o que ficou conhecido como o papel do juiz. Olha só o que o texto diz. Também, isso aqui é quando Moisés fala antecipadamente sobre o que é que um rei, um governante teria que fazer quando ele se assentasse no trono. Olha só as palavras que Deus está dizendo a Moisés a respeito daquele que deveria se assentar no trono. Ele diz, também, quando se assentar no trono do seu reino. Está falando para um rei. Quando ele se assentar no trono, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes. O que vai fazer o que com isso? Para calçar a janela para não bater? Para calçar a mesa para não balançar? Não. Ele diz aí, o rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estatutos para os cumprir. Esse era o mandato, essa era a responsabilidade do rei. Então a ele compete, porque no trono dele estava lá o livro da lei, para que ele pudesse ler, para que ele pudesse meditar e para que ele pudesse julgar com equidade as causas que chegavam diante dele. Muitas nações e muitos reinos, às vezes, têm o costume do líder maior, isso nações que têm alguma coisa relacionada com o cristianismo, eles deixam a Bíblia muito à mão ou à vista. Eu mesmo já participei de várias comitivas levando Bíblia para os governantes. Eu fiz isso uma vez para nunca mais. Comitiva de várias pessoas lá encontrar com o governador, não foi aqui de São Paulo, e faz aquela audiência, perde a tarde inteira, aquela enrolação para entregar uma Bíblia para o governador, na esperança de que ele pudesse ler e ser uma pessoa, um servo do Senhor que andasse nos caminhos do Senhor. Mal sabíamos nós que ao chegarmos lá, ao entregarmos a Bíblia para ele, ele tinha uma coleção de 17 Bíblias, que ele já tinha recebido de todas as igrejas só aquele ano. Mas enfim, estávamos entregando a Bíblia para ele, e ele, com muita sabedoria, disse, eu já li a Bíblia, de Gênesis a Policarpo. Eu falei, meu Deus, então ele não leu.
Eu nem emendei a conversa, mas isso mostra, irmãos, o quanto as pessoas às vezes criam essa imagem de que os líderes, eles têm essa Bíblia ali e eles vão fazer daquilo a regra para o modo como eles vivem e eles lidam com o povo. Não é o caso em nossos dias hoje, mas em Israel era. E é por isso que Deus tem o direito de cobrar de maneira veemente a quem compete conhecer a justiça. E vocês observaram que não era a responsabilidade dos sacerdotes ensinar o rei, não. Ele é que tinha que ler, a Bíblia estava lá no trono. O sacerdote não ia sentar todo dia de manhã, vamos lá na nossa devocional, vamos ler um trecho. Não, irmãos. O rei é um adulto, é a pessoa responsável. E ele será responsabilizado pela sua falta de conhecimento. E a responsabilidade, então, era do governante de ler, aprender e cumprir aquilo que havia lido na palavra de Deus. E o que dizer dos príncipes? Será que os príncipes também tinham uma Bíblia próximo deles? A ideia, irmãos, dos príncipes, ou seja, dos líderes que representavam as tribos, surgiu também nessa época. Em Deuteronômio, no capítulo 1, versículos 12 em diante, 16 em diante, nós lemos ali alguns relatos que mostram, isso aqui foi quando surgiu a ideia desses príncipes. Olha só, nessa ocasião agora, Moisés pediu que Deus desse pessoas que pudessem auxiliá-lo na condução do povo. Então Deus sugeriu que se escolhesse um líder de cada tribo para que ajudasse na execução da justiça. E então, é isso que nós vamos ler aqui, Moisés dando essa instrução, Deuteronômio 1, versículos 16, é dito que nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes dizendo, deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos. Lembre, juízes não são pessoas do Supremo Tribunal, não. Juízes aqui é uma referência aos 12 homens que foram escolhidos para cada uma das tribos. É eles que estão sendo chamados de juízes aqui. Então, deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e o seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é do Senhor. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Veja, eu gosto dessa frase, o julgamento é de Deus. Pessoas que julgam, pessoas que estão na liderança não precisam, de Israel, não precisavam temer executar o juízo. Porque o juízo, na verdade, é simplesmente transpor o que já está julgado. Se duas pessoas trazem uma petição diante de um juiz, diante do rei, o que eu devo fazer? Isso ou aquilo? A opinião não é do juiz, a opinião é ele conseguir extrair daquilo que já está julgado e aplicar na vida e no caso das pessoas. Por isso o texto diz que o julgamento é do Senhor. Você é apenas a pessoa que torna a justiça conhecida. Então são a essas pessoas que competem o conhecer a justiça. Ou seja, os príncipes ou os chefes eram igualmente responsáveis em conhecer e aplicar a justiça oriunda da palavra de Deus. Agora, se esse é o caso, reverendo, por que é que eles não faziam isso? Por que é que eles não faziam isso? Olha, tem muitas razões, mas eu listei aqui pelo menos 4. A primeira delas aparece aí no versículo 2, que tem a ver com o fato desses governantes a odiarem a justiça e amarem o mal. Vocês viram aí no versículo 2? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Esse é o primeiro problema.
e o principal e o maior deles. O problema não é como eles acessam a justiça, mas é como é que eles valorizam a justiça. Eles não a usam porque eles não gostam. Esse é o princípio, é a razão maior. Não é porque eles não conseguem entender, não é porque eles não querem, eles não gostam. Isso aqui atrapalha a vida de quem quer viver de maneira errada, de maneira corrupta, de maneira que contradiz a verdade de Deus. A Bíblia é um estorvo para pessoas assim. Não é que eles não gostam, eles odeiam a atitude da Bíblia em relação a diversos assuntos. E aparentemente, o ato aqui, vocês viram? Eles podiam, o Senhor podia apenas dizer que eles odeiam o bem. Era o suficiente. Mas ele diz que odeiam o bem e amam o mal. Então parece que o amor àquilo que é mal acaba contaminando a valorização que eles dariam àquilo que é bom, àquilo que procede da palavra de Deus. Então essa é a primeira razão. Governantes hoje, em nossos dias, têm preferência, eles têm gostos. Eles sabem o que eles querem. E pela maneira como eles julgam, aquilo que eles fazem, aquilo que eles defendem, aquilo que eles tiram, fica evidente o amor que eles têm. Onde está o amor deles? Segunda coisa, porque os governantes em Israel não faziam e não conheciam a justiça, é porque eles se empenhavam para perverter tudo aquilo que é correto. O versículo 9 menciona isso. Vocês pervertem tudo o que é correto. Essa é uma outra razão. A imagem, o exemplo dado aqui de perverter, de torcer o que é correto, é exatamente a motivação que eles têm de se empenhar, além de não cumprir, encontrar um jeito de torcer aquilo que está postulado como sendo a verdade. Havia um tempo, no período da nossa história no Brasil, alguns anos atrás, eu gostava de ficar olhando as decisões, transmissões ao vivo do Supremo Tribunal. Achava interessante a maneira como eles interpretavam aquelas leis e aplicavam e colocavam as justificativas para poder dar o seu voto. Achava aquilo interessante do ponto de vista da interpretação. Mas depois, com o tempo, se você começa a ouvir bastante, você começa a perceber que todos eles têm razões e têm interpretações, às vezes, para falar aquilo que eles querem. Então parece que começa com o que eles querem e depois eles ajuntam informações e modos de interpretações. E olha, não cabe a mim, e eu não tenho competência para isso, dizer que eles estão torcendo o que é direito. Mas a impressão que dá é essa. Não é só você não gostar, é a questão de você querer torcer o que a Bíblia diz. E é isso que o povo de Israel fazia. Terceira coisa que eles faziam, que mostravam o motivo porque eles não procuravam conhecer a justiça, tem a ver com o que eu chamo aqui de eles devoram o povo. Versículos 2 e 3, há uma descrição que nós precisamos lê-la como sendo a descrição, é uma metáfora. Ele fala, de que vocês arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos, vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele. Certamente o texto não está falando aqui de um canibalismo. Não deve ser isso. Isso deve ser uma metáfora para entender algo maior. Mas eu gostaria de chamar nesta manhã, não de um canibalismo literal, mas de um canibalismo social. E o que seria esse canibalismo social que o texto
faz referência aqui? Primeiro, são governantes de Jerusalém que pervertiam o direito, pervertiam a lei, sabendo que isso iria custar a pele e a carne dos seus súditos. Sofrimentos prolongados e cada vez maior acabam causando males na sociedade, privações de condições básicas de subsistência. Os governantes de Jerusalém faziam isso e acabava causando sofrimento na população. A perda da propriedade e bens que garantiriam a manutenção da vida na velhice, o que hoje nós conhecemos como aposentadoria, eles faziam isso e as pessoas sofriam. A vergonha e a humilhação diante da sociedade por ver a sua esposa e os seus filhos tendo que mendigar o pão de cada dia. Os governantes agiam e faziam coisas que resultavam nisso. E até assistir à morte dos membros da família com doenças provenientes da prolongada exposição a esse tipo de vida. Esses governantes faziam isso. Então tudo isso estava acontecendo por causa da maneira como eles julgavam. E Miqueias está dizendo que isso aí é como se vocês estivessem arrancando a pele do meu povo, comendo a carne deles. Isso é realmente algo que afeta bastante. Às vezes nós vivemos, irmãos, numa sociedade que nós estamos mais ou menos, temos alguns privilégios de não precisar viver em condições que a grande maioria da população brasileira vive. Mas tem muita gente sofrendo em nossos dias. Tem muita gente sofrendo de diversas formas, em diversos níveis e por um prolongado período de tempo. Em quarto lugar, esses governantes de Jerusalém não têm interesse na justiça de Deus, porque, diz o texto, eles edificam Jerusalém com o sangue e com a iniquidade. Diz o versículo 10. Sião será edificada com sangue e Jerusalém com a iniquidade. Eles criam então uma justiça simbólica que de algo digno nós vamos construir Jerusalém, sim, mas com o sangue do povo. Nós vamos reconstruir o templo, sim, mas com a pele e a carne do povo. Eu não sei se vocês já fizeram a conexão, mas às vezes a gente olha para Neemias, o homem grandioso que edificou os muros de Jerusalém. Vocês sabem que quando Neemias levanta os muros de Jerusalém, há uma questão social que está surgindo paralelamente e que os judeus do período do Antigo Testamento cresceram o olho e já envolveram em pecaminosidade por avareza, porque assim que um muro de uma cidade subia, as casas que estavam para o lado de dentro dos muros, elas não poderiam ser resgatadas mais na época que chegava o jubileu. Então, quem tinha uma casa, muro adentro, não importa se uma pobre viúva foi dona daquela casa e precisou vendê-la por causa da caristia, chegava o ano de jubileu, se ela não tivesse reconquistado aquela casa em um ano, não tinha jubileu que fazia entregar a casa de volta. Então, veja, quando Neemias sobe os muros, ele sobe também a pecaminosidade daqueles judeus avarentos que viviam naquela época. Veja, não é culpa de Neemias, mas são coisas que estão acontecendo paralelamente. E é isso que Miqueias tenta mostrar àqueles governantes. Vocês estão vivendo à custa da pele e da carne do povo de Deus. Será que nós, como igreja, reverendo, podemos fazer alguma coisa? Será que nós podemos juntar todo mundo aqui
e sair para entregar uma sopa, um pão com manteiga e leite para as pessoas, os mendigos da rua? Olha, lógico que pode. É lógico que pode. Mas a pergunta que Miqueias está fazendo, a quem compete fazer isso? A igreja pode fazer isso? Pode e deve. Mas a competência dela? Não é. Não é a missão da igreja entregar cobertor, entregar pão e leite para mendigo. Ela pode? Pode. É um gesto de misericórdia e de bondade. Mas não é a missão maior e principal da igreja. E é isso que Miqueias está querendo mostrar. Tem pessoas que serão responsabilizadas por isso. Nós podemos, de maneira paliativa, de maneira, às vezes, pontual, fazer isso, mas não é a responsabilidade nossa. Algumas igrejas, até nos Estados Unidos, já estão tão envolvidas com isso, que não é mais comum. Eu vi recentemente uma matéria sobre isso, que tem se tornado cada vez mais comum você chegar no domingo de manhã e tem um aviso lá eles têm o totem no gramado da igreja anunciando o tema do sermão. E quando não vai ter o sermão, tem um aviso: hoje não haverá culto. Estamos lá na praça tal, varrendo e juntando o lixo, né, para ajudar a sociedade. Então eu fico pensando, eu não tenho, é uma coisa boa varrer o lixo, é melhor ainda se não jogasse o lixo no chão. Mas deixar a missão da igreja para varrer, podia fazer isso no sábado, no outro dia, mas cancelar um culto para ir varrer o lixo, juntar coisas que estão jogadas no parque, não me parece uma coisa correta, e o texto está chamando a atenção exatamente para isso. A quem compete fazer essas coisas? Um segundo grupo de pessoas que aparece aí são os profetas. Os profetas é um grupo identificado a partir dos versículos 5 e 7, vocês viram aí? A palavra agora, o canhão volta para eles agora. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante. Olha, a principal diferença entre o profeta e o governante é que o profeta, em tese, ele fala em nome de Deus. E por causa disso, as coisas que ele sabe de coisas que ninguém mais sabe. Vocês se lembram lá de Natã vindo confrontar Davi? Ele tinha informação privilegiada. Então, esse é o primeiro ponto que separa o governante do profeta. O profeta tinha informações privilegiadas. Ele conversava diretamente com Deus. Ele tinha um acesso com Deus que o rei não tinha. Um profeta no Antigo Testamento recebia uma mensagem de Deus e entregava ao destinatário. Só que com o passar do tempo, um profeta se tornava alguém tão famoso. Imagine Natã andando depois pelas ruas, depois de ter confrontado o rei Davi como ele fez. A fama que vinha por trás de ter sido alguém usado por Deus, entregando a mensagem da parte de Deus, poderia ser usada para falar também aquilo que não procedia da palavra de Deus. E é esse o tipo de profetas que talvez o texto esteja falando. Escute bem, irmãos, o que eu vou falar. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo de líderes evangélicos renomados hoje. Depois de terem se tornado famosos por falar o que procedeu de Deus, usam a fama para falar tudo mais que eles quiserem, sabendo que as pessoas ouvirão as suas palavras como sendo palavra de Deus. E esse tipo de pessoas, de líderes, eu chamo pessoas que têm a síndrome de Simão Bar-Jonas. Sabe qual é a síndrome de Simão Bar-Jonas? Simão Bar-Jonas é Pedro, que depois de ter sido elogiado da parte de Deus, quando Deus perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Ele respondeu, e depois Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou?
E Pedro prontamente responde: tu és o Filho de Deus. E em resposta a isso, Jesus diz: olha, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Olha que grande elogio Deus faz a Simão Barjonas. Só para que, em sequência, ato contínuo, Deus continua o discurso dele falando dos seus sofrimentos e da morte na cruz, e Pedro prontamente repreende Jesus: de jeito nenhum, isso não vai acontecer. E sabe o que Jesus diz? Você sabe. Na versão revista, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Esse é o tipo de gente que já foi bênção e agora usam a fama para continuar falando o que querem. E eu creio que a lógica é a seguinte: olha, você vai ter que decidir. Eu sou às vezes usado por Deus, outras vezes pelo diabo. Escolha aí o que você quer ouvir. Não, irmãos, nós não temos que fazer essa escolha. Esses homens aqui, chamados de profetas, que fazem o meu povo errar, são pessoas que vivem já sabendo aquilo que eles estão fazendo. E um bom sinal de homens que já se tornaram tomados com a síndrome de Simão Barjonas é que são pessoas que, diz o texto, agem muito por causa do dinheiro. Vocês viram aí, no versículo 11, esses profetas, eles adivinham por causa do dinheiro. Olha, pastor que é muito achegado com dinheiro, só pensa em dinheiro, esse é um sinal. Não estou lançando nenhuma acusação contra ninguém, mas estou dizendo que é um sinal que a Escritura dá. Pessoas, líderes, pastores em especial, muito achegado com dinheiro, é um sinal, é um alerta para ele mesmo e para as outras pessoas. Às vezes, eu estou de férias em algum lugar, e geralmente quando eu saio de férias, eu faço duas coisas. Vou visitar uma igreja, eu visto aquelas minhas camisas havaianas, que é para eles não me chamarem lá na frente, né? E já aconteceu isso. Eu chegar na igreja, o pastor, pastor, que pena, o senhor com essa camisa, senão ia chamar o senhor aqui na frente para orar, para dar uma benção, mas com essa roupa, faça-me o favor, é intencional, eu não falei, né? Outra coisa, eu sento lá atrás. E às vezes eu ouço as pessoas falando, eu já sei, já conheço às vezes a figura, e eles usam a seguinte frase, e começa a descambar para um lado que eu sei que está errado, e eles sabem que eu estou sentado lá atrás, e dizem: ei, pastor Daniel está aqui para não me deixar mentir. Eu falei: por isso não, eu vou sair, minta à vontade, fica. Irmãos, nós não podemos ficar olhando e considerando aqueles que ora falam como Pedro, da parte de Deus. Não foi você que descobriu isso, Pedro, mas o Senhor que está no céu que te revelou. E outra hora são pessoas usadas pelo diabo. O nosso papel não é ficar olhando para a face dessas pessoas, é olhar para a Escritura. Quem conhece a história da revelação sabe quando pastores e líderes estão andando por conta própria e quando eles estão anunciando a palavra de Deus. Um terceiro e último grupo aí, que é apresentado como sendo pessoas responsáveis por conhecer a justiça, são os sacerdotes. Vocês viram aí no versículo 11? Os seus sacerdotes ensinam por interesse. É um problema, né, edêmico. O sacerdote seria aquele que teria, em tese, a responsabilidade de instruir o povo
mas eles também estão envolvidos nessa mesma rede de conspiração contra a justiça de Deus. E permita-me, irmãos, uma analogia aqui para explicar a diferença entre o profeta e o sacerdote. Qual a diferença do profeta para o sacerdote? O profeta era alguém chamado por Deus pontualmente para um trabalho, vamos dizer, um trabalho empreitado. Era só uma empreitada. Esse era o profeta. O sacerdote era alguém chamado de carteira assinada, regime CLT. Essa é a diferença de um para o outro. É por isso que homens como Miqueias saíram lá do interior, chegaram em Jerusalém e começaram a falar essas coisas para os governantes. Quem é você? Quem é você? Por isso que Deus levanta Amós do meio do rebanho, cuidando lá do rebanho, e leva para falar coisas contra os governantes. Então, os profetas eram pessoas que tinham missões pontuais. Os sacerdotes eram pessoas, que trabalhavam de carteira assinada. Outra analogia, talvez boa, é que o sacerdote, ele era o tesoureiro que administrava as riquezas da palavra de Deus. Os sacerdotes eram eles que tinham o livro da lei para poder ler. O povo não tinha. Sabiam disso? Ninguém no período do Antigo Testamento tinha Bíblia. Como assim, reverendo? Irmãos, a imprensa foi inventada em 1500. Antes disso, a lei só chegava ao conhecimento do povo quando o sacerdote lia lá nas festas solenes, e o povo congregado, eles ouviam a lei. Fora disso, ninguém tinha acesso à lei. Então, os sacerdotes eram responsáveis por isso. Então, eles eram, de certa forma, como se fossem tesoureiros das riquezas de Deus. E o profeta a analogia agora é outra, o profeta talvez fosse um auditor externo para investigar como esses tesoureiros estavam trabalhando. De modo, irmãos, que o trabalho desses profetas e sacerdotes era importantíssimo, e no caso de Miqueias, ele é o auditor, mostrando os erros que aquela geração de líderes estava envolvida. Agora, a pergunta é, o que é que Deus vai fazer com isso? Essa é a nossa segunda pergunta. Primeiro quem são os responsáveis? A segunda pergunta agora é, como é que Deus vai lidar com esse tipo de pessoas? Primeira coisa que o texto diz aí no versículo 7 é que não haverá mais resposta de Deus. Essa é a primeira coisa que você vê acontecendo. Quando Deus vê um nível de governante já casado com o sacerdote, casado com o príncipe, todos combinados de ninguém fazer nada conforme está na lei de Deus, a situação se tornou generalizada. Primeira coisa que Deus faz ele corta qualquer resposta que for solicitada ou pedida dele. Deus não fala mais nada. E os reis e as pessoas que precisam da decisão ficam desesperados. Vocês se lembram o que aconteceu com o rei Saul? Sabia o que tinha que ser feito, mas foi atrás, queria saber o que Deus tinha para dizer por meio do profeta Samuel, que já estava morto até. E se envolveu com aquela necromante para tentar descobrir. Deus não fala, chega. E não é porque ele não quer falar por maldade, ele já falou por séculos. Não é pelo fato de ter falado muito ou pouco. O povo não quer ouvir. Então, esse é o primeiro ponto. Deus não responde mais. Eu fico pensando se em nossos dias, há tantas coisas que nós oramos a respeito do nosso país, da nossa geração, e a gente para às vezes, Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu creio que sim, está vendo. Mas por que é que o Senhor não responde? Você está vendo as coisas acontecendo, que fogem ao nosso controle como pessoas individuais. Por que é que o Senhor não faz alguma coisa? Quando você fizer essa pergunta, lembre-se desse texto. Há momentos na história que Deus escolhe não mais responder. Mas não é só isso que ele faz. Se fosse só isso, não teria nenhum benefício nisso. Segunda coisa,
É dito aí que Jerusalém se tornará num montão de ruína, versículo 12. Isso significa que vem destruição pelo caminho. Significa um desmanche da monarquia, perpetuando o trono de Davi, causando todo esse tipo de iniquidades. O trono de Davi, sim, o trono de Davi foi desmontado, não existe mais trono de Davi. Jerusalém hoje, que nós conhecemos, não é mais parte do trono de Davi. O sistema de governo não é mais igual era na Bíblia, é outra realidade. O trono de Davi mesmo, sucessor de Davi, não existe mais. Se cumpriu na pessoa de Cristo. Então, nesses dias, Miqueias está dizendo, vem desmanche pela frente. Em terceiro lugar, é dito também que o monte do templo será transformado numa coluna coberta de mato. O que significa isso? Significa que a instituição religiosa também será desmontada, desmanchada e abandonada. Criará mato no meio de onde o povo de Deus outrora se reunia para adorar a Deus. E versículo ainda 12 traz uma pontuação triste, que é tudo isso por causa de vocês. Por causa de vocês, líderes, governantes, chefes e juízes. Por causa de vocês, eu estou destruindo toda a cidade de Jerusalém. E aqui, irmãos, eu gostaria de encerrar perguntando, será que é justo Deus fazer isso? Por que Ele não dá um sumiço nesses governantes? Por que Ele não desmonta a casa desses governantes e leva para o cativeiro a casa deles, a família deles? Por que nós, o povo inteiro, precisamos sofrer por causa da injustiça, pela falta de justiça, pela maneira como eles odeiam a justiça e às vezes militam para torcer a justiça de Deus e também a dos homens? Por que o povo tem que sofrer por isso? É Deus quem faz que as pessoas nasçam e morram. Por que Ele mesmo não escolhe todos aqueles que estão andando contra a vontade dEle e tira-os da circulação? Deus poderia fazer isso, seria muito mais fácil. Morre gente todo dia. De infarto e de outros tipos de doenças. Por que Deus não poderia fazer isso com aqueles governantes que não andam conforme a palavra dEle? Poderia. E por que Ele não faz? Porque esses governantes, irmãos, em grande medida, representam aquilo que o povo quer. Talvez não o que você e eu queremos, mas quando você anda no nosso país, você vê que o povo quer exatamente isso. Essa semana chegamos a ver o cúmulo daquela senhora que trouxe o morto na cadeira de roda para assinar um documento lá no banco. Coitado, morto já há algumas horas, e ainda sendo esculhambado pela moça, e não conseguia segurar a caneta, ele estava morto. Mas o que isso mostra? Mostra a ganância do povo, mostra a maneira como o povo também é tão corrompido quanto os seus líderes. Reverendo, mas eu não sou corrompido, eu não levei nenhum morto lá no banco para assinar nada. Eu tenho que sofrer também? Irmãos, quando a gente pensa assim, a gente tem que se lembrar que tem alguém que esse sim não tinha nenhuma razão de sofrer e sofreu por nós. Se o nosso Senhor Jesus teve que ser moído, transpassado pelas nossas iniquidades, eu acho que não tem problema nós sofrermos por causa da iniquidade de uma geração. Nós estamos aqui, na verdade, para continuarmos firmes e pelos nossos atos de justiça andarmos de maneira íntegra, a fim de que as pessoas vejam aquilo que nós estamos fazendo. E conforme diz Mateus 5, e deem glória àquele que está no céu. 3 conclusões para a gente encerrar e levar daqui hoje. Primeira delas,
Você não é responsável pela corrupção dos governantes, nem de profetas, nem de sacerdotes. Eles pagarão pelo que fazem. Agora você será responsável ou responsabilizado e punido quando repetir o que eles dizem e apoiar o que eles fazem. Essa é a diferença. Deixem-os pagar por aquilo que eles fazem. Não ande atrás, não promova, não repita aquilo que essas pessoas estão fazendo. Isso no âmbito do governo, no âmbito evangélico, tem muita gente falando coisa de todas as fontes. Olha, a sua responsabilidade é com a palavra. Então, essa é a primeira conclusão. Segunda, você não descobrirá se um profeta ou um sacerdote está sendo usado pelo diabo, olhando para os resultados daquilo que eles fazem, mas olhando para a história da redenção registrada nas Escrituras. Eu fico pensando, Jesus, após ter repreendido Pedro, arreda Satanás. Você acha que se fosse entre nós, se Deus tivesse dito isso para mim, Daniel, arreda Satanás, você acha que qual igreja iria querer um pastor que uma vez já foi chamado por Deus, filho de Deus, como alguém sendo usado pelo diabo? E disse que eu não milito com as coisas de Deus, mas eu penso só nas coisas dos homens. Quem quererá um pastor desse na igreja? Mas, por incrível que pareça, Pedro ainda continuou e ainda foi uma bênção. Então, isso mostra, irmãos, pessoas com a síndrome de Simão Barjonas, Deus irá tratar com elas. A nossa missão não é ficar olhando o resultado daquilo que elas fazem. A nossa missão é conhecer a história da salvação. Isso porque a história da salvação não tem a ver com homens. Homens, eles vêm e eles vão. Mas a palavra de Deus permanece. Aquilo que Deus está fazendo permanece. Então, não se preocupem em ficar agora investigando. Agora, a partir de hoje, que o pastor falou, essa síndrome de Simão Barjonas, eu vou ficar olhando. Toda vez que ele pregar, eu vou ver se ele está sendo usado pelo diabo ou por Deus. Olha, é difícil saber. Você tem que ver, você tem que conhecer o que Deus está fazendo na história da salvação registrada nas Escrituras. Aí sim, você sabe. Se Pedro soubesse disso, ele não teria falado essa bobagem. E Jesus, não, de jeito nenhum, não vá para a cruz, nem só passando por cima de mim. Para quem diz uma coisa como essa, mostra que ele não conhecia a história do Antigo Testamento. Terceira e última conclusão. Olha, irmãos, a culpa pode ser somente dos governantes, dos profetas e dos sacerdotes, mas o castigo vem para todos. E por quê? Porque Deus sabe que essas pessoas representam uma geração que se acostumou a valorizar e aplaudir o que eles fazem. E nesse sentido, nós não temos como negar, tem muita gente aplaudindo, apoiando, tanto no âmbito do governo do nosso país, seja lá qual for, também no nível dos líderes evangélicos, sempre há pessoas aplaudindo, apoiando o que eles fazem. Então, quando o castigo vier, vem para todos também. É isso que o texto nos diz. O Senhor poderia simplesmente se livrar daqueles líderes terríveis e deixar Jerusalém em paz. Podia? Podia. Mas por que ele destruiu a cidade inteira e mandou todo o povo cativo para Jerusalém? É porque um dia, em alguma medida, nós apoiamos a atitude deles. Nosso papel como igreja, irmãos, é seguir conhecendo a Deus revelado nas Escrituras. E com esse conhecimento, andarmos vivendo em justiça e, como Jesus disse, uma justiça que excede a justiça dos fariseus, para que eles vejam as nossas boas obras
e glorifiquem a Deus que está nos céus. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque o Senhor faz grandes coisas por meio de líderes, de homens como nós, mas também o Senhor faz grandes coisas, grandes atos de justiça. Quando esses homens e quando uma geração resolve, ó Deus, comprar a ideia e aplaudir e apoiar coisas que não procedem da tua palavra. Livra-nos, ó Deus, deste pecado e ajuda-nos a viver a justiça do teu reino. Ajuda-nos a viver as bem-aventuranças do teu reino. Ajuda-nos a ser a luz colocada no alqueire, a fim de que o mundo veja as boas obras que praticamos e glorifiquem a ti que está nos céus. Nós oramos e pedimos isso no nome daquele que é o nosso mediador, no nome de Jesus Cristo. Amém.